Boa noite. Boa noite. Para todos nós que estamos aqui, do plano físico e do plano espiritual, e a doce presença de Jesus mantenha-se nos nossos corações, depois de um dia de refletirmos tanto sobre o mentor da nossa casa, sua obra, sua vida. Nós hoje vamos dar seguimento nos trabalhos da casa, fazendo a leitura de preparação para o estudo da noite. Vamos ler da obra Pão Nosso, psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, o capítulo 36, até ao fim. Mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. Disse Jesus e está em Mateus, capítulo 24, versículo 13. Aqui não vemos Jesus referir-se a um fim que simbolize término, e sim à finalidade, ao alvo, ao objetivo. O Evangelho será pregado aos povos para que as criaturas compreendam e alcancem os fins superiores da vida. Eis porque apenas conseguem quebrar o casulo da condição de animalidade aqueles espíritos encarnados que sabem perseverar. Quando o mestre louvou a persistência, evidenciava a tarefa árdua dos que procuram as excelências do caminho espiritual. É necessidade apagar as falsas noções de favores gratuitos da divindade. Ninguém se furtará impune à percentagem de esforço que lhe cabe na obra de aperfeiçoamento próprio. As portas do céu permanecem abertas, nunca foram cerradas. Todavia, para que o homem se eleve até lá, precisa asas de amor e sabedoria. Para isso, concede o Supremo Senhor extensa cópia do material de misericórdia a todas as criaturas, conferindo, entretanto, a cada um o dever de talhá-las. Semelhante tarefa, porém, demanda enorme esforço. A fim de concluí-la, recruta-se a contribuição dos dias e das existências. Muita gente se desanima e prefere estacionar séculos a fio nos labirintos da inferioridade. Todavia, os bons trabalhadores sabem perseverar até atingirem as finalidades divinas do caminho terrestre, continuando em trajetória sublime para a perfeição. Nós vamos fechar os nossos olhos, voltar para dentro de nós mesmos, porque é o momento do silêncio, da quietude, que nós elevamos o nosso pensamento a Deus, Pai Todo-Poderoso, a Jesus, nosso Mestre amado, a Maria, Mãe Santíssima, a Dr. Bezerra de Menezes, mentor espiritual da nossa casa. Elevamos uma prece de muita gratidão pela oportunidade de, nessa existência, conhecermos a doutrina espírita e podermos, nesta caminhada, tentar ser melhores, melhor hoje do que fomos ontem. Permita, Senhor Jesus, que também nessa noite nós possamos elevar uma prece e pedir que o Senhor esteja sempre conosco, amparando os nossos passos a todos aqueles que estão a caminho aqui na terra, onde houver uma necessidade, uma dor, um sofrimento, possa ali ter um dos teus trabalhadores incansáveis do bem, a nos dar a força e a coragem que nós precisamos em cada empreitada. Damos graças ao Senhor por tudo e nós rogamos que nesta noite o Senhor conduza os pensamentos, os sentimentos, o propósito da palestra da noite, para que traga para cada um de nós que aqui estamos aquilo que cada um necessita de refletir para podermos prosseguir. Graças te damos, Senhor, por tudo.
Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. E com essa prece, com essa nossa leitura, nós vamos convidar o nosso companheiro Hélio, que veio lá de Vila Velha, para poder falar para nós. A palavra é sua, Hélio. Fique à vontade. O Espiritismo de Kardec aos dias atuais é o que o nosso companheiro vai falar para nós. Boa noite, meus irmãos, boa noite, minhas irmãs. É com alegria renovada que nós mais uma vez usamos essa tribuna para reencontrar os corações tão queridos, mas também para refletir sobre o Espiritismo. Nós viemos aqui para ouvir o comentário que a doutrina espírita vai nos apresentar, que na grande maioria das vezes vem se tornando um desafio para cada um de nós. O momento em que nós temos um nível de maturidade espiritual capaz de nos fazer compreensão. Nós também somos convidados a parar, refletir, analisar nós mesmos. Então viemos aqui para, além de nos encontrar, trocar o abraço, viemos aqui para principalmente nos olhar e tentar fazer uma conexão entre a gente, a doutrina espírita, Jesus, e quem sabe saímos daqui com a intenção de agir melhor diante dos fatos da vida. O tema que nós vamos trabalhar, o Espiritismo de Kardec aos dias atuais, na verdade ele é uma meia pegadinha, né? Daqui a pouco eu vou dizer por quê. Mas antes de dizer por que essa meia pegadinha, o que é o Espiritismo? Vejo, meus irmãos, eu fiquei muito feliz quando eu fui buscar informação do que é o Espiritismo nas redes sociais, no Google, no IA, porque a gente vai perceber que os conceitos apresentados em canais abertos, que não são espíritas, não são mais aqueles que falavam mal, que apontavam erros. Então eu fui buscar uma enciclopédia virtual chamada Wikipédia, confiável. Inclusive, se você entrar lá no site, eles estão pedindo contribuição financeira, e é verdade, para manter o trabalho no ar. Você pode participar também, além do financeiro, inserindo comentários de assuntos que você domina. Mas, enfim, vai dizer lá na Wikipedia que doutrina espírita ou kardecismo é uma doutrina espiritualista e reencarnacionista estabelecida na França em meados do século XIX pelo autor e educador Allan Kardec. Embora o conceito não esteja plenamente correto, porque Allan Kardec não é o autor da doutrina espírita, ele faz questão em vários momentos de afirmar isso. Então a ideia de kardecismo não encaixa-se de maneira perfeita. Mas mesmo assim, ainda assim é um bom conceito. Coloquei ali o asterisco no kardecismo, porque daqui a pouco eu vou explicar a origem dessa palavra, porque que se cunhou esse termo. Um outro site da internet, que eu não tive aqui o cuidado de anotar o nome, e também não importa, vai dizer que o Espiritismo é uma religião sem culto externo, sem sacerdócio organizado, sem cerimônia de qualquer natureza, sem intermediários entre a criatura e o Criador, podendo ser considerada como uma religião cósmica, tendo como amor e a caridade seus maiores ideais. Então veja que está bem próximo de uma realidade. Se a gente considerar ali religião cósmica num sentido mais amplo e menos esotérico, o termo está perfeito, onde vai exaltar a proposta de amor e de caridade. Um outro site ainda vai dizer que o Espiritismo é um movimento religioso que visa resgatar a essência do pensamento cristão na ética do Cristo da modernidade. Esse acertou em cheio. Então esse na modernidade me fez lembrar nos dias de hoje, mas enfim. Então a ideia de resgatar o pensamento de Jesus e atualizá-lo para os dias atuais. Porque Jesus realmente deixou mensagens que são emorredoras, mensagens que nós vamos poder utilizar sempre na nossa história. Por isso a importância de conhecê-las. Ainda nesse mesmo site tem um prolongamento que diz que o Espiritismo busca compreender, à luz da doutrina de novas descobertas científicas que se faziam sentir na Europa no século XIX,
a mensagem de Jesus de Nazaré. Então acertaram. Então o que o mundo lá fora, a forma que nos veem é uma forma positiva. Queridos, guardem o que eu vou dizer agora. Aquela etapa da luta, das perseguições, de fora para dentro, elas podemos afirmar que foram vencidas. Não completamente, mas muito bem vencidas. Fizemos aqui à tarde um seminário sobre o Dr. Bezerra de Menezes e nós comentamos que o advento das redes sociais faz com que as mentiras que eram pregadas a nosso respeito caiam por terra. A gente vem de uma cultura onde a comunicação era restrita e pessoas afirmavam: eu fui fruto, eu fui vítima dessa verdade. Eu venho do mundo evangélico e lá eu via que o espiritismo era coisa do diabo. Eu tinha preocupação em passar em frente a uma casa espírita e muitas vezes, quando não estava acompanhado, mudava de calçada, para não passar na mesma calçada da casa espírita. Hoje, essa informação cai por terra, porque as pessoas podem acessar a internet e assistir uma palestra como essa e perceberem que aqui falamos de Jesus, falamos de amor, de caridade, falamos do bem, não exaltamos em momento algum o mal, a vingança, o ódio, mas enfim, caiu por terra. Mas a luta que nós vivenciamos hoje é uma outra, a luta de dentro para dentro, a luta interna, falo dela daqui a pouco. Mas enfim, seguindo o raciocínio, espiritismo então de Kardec, qual é a visão do próprio espiritismo com relação a ele mesmo? Allan Kardec, em 2 momentos apresentados na tela, no livro que é o Espiritismo, no seu prefácio, no capítulo 1, item de número 5, é dito assim: o Espiritismo é, ao mesmo tempo, vejam, meus irmãos, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que demandam dessas mesmas relações. Então, o Espiritismo ele prova cientificamente que os mortos não estão mortos. Que deixar o corpo físico não significa deixar de existir. E essa comprovação vem por meio de comunicações entre os vivos e os mortos. O tempo não é propício para a gente trazer aqui algumas provas disso, mas pelo menos uma eu queria relatar com os companheiros. Vamos pensar em 1910, nasce em Pedro Leopoldo, aqui nas Minas Gerais, Francisco Cândido Xavier. Um garoto pobre, que tem que trabalhar a partir dos 10 anos de idade, que ele vai à escola e faz apenas o ensino primário, as primeiras 4 séries do ensino da época. A biblioteca mais perto da sua casa ficava em Belo Horizonte, a 44 quilômetros, e esse companheiro escreve 412 livros. É algo que não faz sentido se não fosse pela ação dos espíritos. A gente admira a obra, por exemplo, de Paulo Coelho, de Augusto Cury, Eduardo Galeano, no Uruguai, autores que têm uma obra monumental. 30 livros, 412 livros. E livros, meus irmãos, que revelam coisas que não poderiam ter sido inventadas. Por exemplo, o primeiro livro lançado por Chico Xavier chamava Parnaso de Além Túmulo. Um livro de poemas de poetas de língua portuguesa, tanto portugueses como brasileiros. E dentre eles, os poemas, um de Castro Alves, o poeta dos escravos. E alguém bem intencionado ou mal intencionado pegou um desses poemas, transcreveu, e ele tinha acesso, à época, à Academia Brasileira de Letras, aos imortais, a nata da cultura brasileira. E apresentou aquele poema e aqueles imortais só faltaram pular de alegria. Não pularam tanto porque muitos deles tinham uma idade avançada. Mas, enfim, leram o poema e começaram a dizer: meu Deus, onde descobriram essa relíquia? Que maravilha! Asseveraram pertencer a Castro Alves.
E quando aquele companheiro disse que tinha sido um mineirinho que escrevera, quiseram voltar atrás, mas era tarde demais. Provava que Castro Alves não havia morrido. Seu corpo sim havia morrido, mas ele permanecia vivo como inteligência imortal. E aí a pergunta é, meus irmãos, e o lado filosófico? O que nós temos com isso? Tudo. Porque se nós somos espíritos imortais, que a vida não termina no túmulo, e vou dizer mais, e o que nos aguarda ao outro lado da vida será resultado das escolhas que fizermos hoje, não seria o lado filosófico de perguntarmos, o que eu estou fazendo? Qual tem sido as minhas atitudes? Será que eu tenho entendido que eu deveria me aprumar dentro da proposta de Jesus? Mas, enfim, o conceito de Kardec no Evangelho, no livro que é o Espiritismo, segue dizendo, podemos definir o Espiritismo assim. O Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Agora sim, Kardec traz o conceito completo. No outro momento, Kardec vai também, já no Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai trabalhar no capítulo 1, item 5, dizendo, o Espiritismo é uma ciência, ele faz questão, meus irmãos, e ciência é algo empírico, é experimentável, pode ser repetido. E nós, aqui do Bezerra de Menezes, podemos verificar os mesmos fenômenos em reuniões mediúnicas, onde mortos vêm, se comunicam através de um médium que amorosamente empresta o aparelho fonador para que ele se comunique e receba esclarecimentos. E muitos deles, e muitas vezes, nós poderíamos provar a veracidade, porque dizem fatos que o médium não conhecia. Muitos deles dão o nome completo, contam suas histórias de maneira irrefutável, mas enfim, uma ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. Conceito trazido agora pelo próprio Espiritismo. O Espiritismo de Kardec aqui está a pegadinha. Deveria ter uma vírgula ali. Espiritismo de Kardec aos dias atuais. Porque o Espiritismo não é de Kardec. Não foi ele que escreveu. Ele apenas codificou as mensagens dos Espíritos e também, é claro, incluiria os seus próprios comentários. Então, a ideia de kardecismo, e a gente precisa ter uma consciência racional, porque o censo do IBGE, quando nos chega para ser preenchido, um dos itens com relação à religião é kardecista. Há um tempo atrás, no penúltimo censo, muitos não assinalaram kardecista, e aí a FEB emitiu uma nota pedindo para que colocássemos kardecistas, embora não sejamos, porque era a terminologia oficial do governo do Brasil. Mas, enfim, kardecismo vem de uma combinação de Kardec e de ismo. Ismo é o quê? Escola, sistema, doutrina. Então, a doutrina não é de Kardec, a doutrina é dos espíritos, dirigidos por Jesus, para que a humanidade pudesse compreender as verdades do amor e que agora, racionalmente, pudesse questionar a si mesmos se não poderiam ou deveriam se ajustar a uma proposta onde, meus irmãos, a vida tem provado para a gente. Todas as vezes que amamos, que fazemos o bem, os resultados são melhores. Quer ver um exemplo prático? Eu tenho certeza que todos nós vivenciamos alguma história assim. Em determinado momento, alguém te ofende, te diz impropérios, e você não consegue manter o equilíbrio emocional, e você revida, e você confronta. Esse é um cenário. No outro, alguém também te ofende, diz impropérios, te agride, e você conseguiu manter o equilíbrio emocional. Em todas as vezes, sem dúvida alguma, nesse momento, os resultados são melhores do que nesse outro. Sabe por quê, meus irmãos? Porque aqui nós aplicamos a lei de Deus à vida. Nós resolvemos devolver o mal com o bem, pelo menos com o silêncio. E quando fazemos o bem, quando nós amamos, os resultados serão sempre melhores. Eu não sei qual é a sua problemática atual, não sei qual é o seu desafio, mas se você amar mais,
a tendência será de encontrar soluções e de superar a dificuldade com mais facilidade. O que acontece é que na nossa imperfeição ainda, na nossa imaturidade, a gente odeia, a gente cobra, a gente reclama, a gente lamenta, a gente às vezes blasfema contra Deus. E nós sabemos muito bem que reclamar não resolve problema algum. Alguém que tem experiência de ter reclamado e resolvido algum problema? Só se for no Reclame Aqui, na internet. Isso ajuda a dirimir conflitos comerciais. Mas na vida, reclamamos, a situação piora. A forma de enxergar, a dimensão do problema ainda cresce mais. Mas, enfim, então, o Espiritismo seria, então, o Espiritismo desde Kardec até os dias atuais. Porque Kardec não foi o autor, mas ele foi um dos principais nomes para criar esse material que hoje nós podemos acessar. Eu fui buscar na literatura, são 3 livros, na verdade, 3 livros. Os autores Deus Vantuil e Francisco Tienzi escreveram uma biografia de Chico Xavier, de Allan Kardec, com o título Allan Kardec. E eles vão utilizar no capítulo 1 do volume 2, A Fagulha da Renovação, item 6, eles vão contar uma história que extraíram de uma outra biografia, porque é assim que é. Pesquisadores se alimentam de pesquisas e incluem novos fatos. Esse biografia de Allan Kardec, falo bem francês, né? Estou brincando, gente, Henri Salcy, esse camarada, até tem uma barba moderna, né? Tá atualizado. Ele é o maior biógrafo de Allan Kardec. Ele conviveu, ele escreveu na época, ele não se perdeu. Mas, enfim, Zeus Vantuil e Francisco Tienzi vão usar da pesquisa e diz assim: no momento de publicar o Livro dos Espíritos, o autor ficou muito embaraçado em resolver como o assinaria, se com seu nome Hipólito Leão Denis Arrivaio ou por um pseudônimo. Por quê? Sendo seu nome muito conhecido no mundo científico, em virtude dos seus trabalhos anteriores, e podendo originar confusão, talvez mesmo prejudicar o êxito do empreendimento, ele adotou o alvitre de o assinar com o nome Allan Kardec, vírgula, nome que, segundo lhe revelara o guia Zéfiro, ele tivera ao tempo dos druidas nas Galhas, hoje França. Então, Allan Kardec teria encarnado entre os celtas 1000 anos antes de Jesus, e ele teria sido um sacerdote. Então, agora, para não comprometer o empreendimento do lançamento, não de uma religião nova, porque todo dia lança-se religiões, mas ele lançava uma religião cristã nova. Meus irmãos, foi um fenômeno nos dias que lançou o livro em Paris. As pessoas queriam saber o que está falando diferente de Jesus e de Deus. Imagina você ouvir alguém te apresentar um Deus que não castiga. Você aprendeu a vida toda a temer a Deus e agora não precisa mais temê-lo, porque Deus é amor, é Pai amoroso, é justo, mas corrige os filhos. Então, naquele contexto, Paris fervilhou. Então, eu me lembrei, só para fazer uma conexão, que entre os celtas, eu fui lá na Wikipédia, a enciclopédia livre virtual, falando dos celtas, e um detalhe importante, aqui 2 detalhes importantes. Os celtas acreditavam na reencarnação humana. Então, Allan Kardec, já há 1000 anos antes de Jesus, já conhecia a reencarnação. E os túmulos de seus mortos continham diversos itens de uso pessoal daquele que havia falecido, inclusive símbolos religiosos. Até comida, o prato que ele mais gostava, eles acreditavam e tinham certeza que a vida seguia após a morte. E acreditavam na reencarnação. Com um detalhe, outra crença celta era a transfiguração, a transmigração das almas humanas para os corpos animais, sobretudo peixes e pássaros, com o título de metempsicose, uma crença que o Espiritismo não valida, mas eles tinham. Então nós poderíamos desejar que os inimigos encarnassem num pássaro. Mas, enfim, pode-se afirmar que o druísmo se baseava em 2 grandes princípios: o respeito à natureza e a crença na imortalidade.
Então ele já sabia da imortalidade, já sabia da reencarnação, princípios que depois ele ia revalidar do Espiritismo. Os druidas eram sacerdotes e presidiam cerimônias religiosas. Então Allan Kardec já estava no nível, já há 1000 anos antes de Jesus, já ser um sacerdote. Então agora no Espiritismo ele, na verdade ele nasce, não, na verdade ele renasce, para que a gente pudesse compreender agora, de maneira completa e clara, a informação que ele já tinha parcial, mas que agora os Espíritos trouxeram uma informação compacta, aonde a gente entenderia grandes verdades. Por exemplo, somos Espíritos, passando pela experiência humana, aonde o que nós fazemos, as escolhas que fazemos, definirão o nosso amanhã, não só nessa encarnação, mas também na vida no plano espiritual. Seguindo o raciocínio, então ele renasceu no Espiritismo, oficialmente. E isso aconteceu, meus irmãos, no dia 18 de abril de 1857. Eu usei essa imagem no seminário, quando Allan Kardec, junto com um grupo de cooperadores, adentra a livraria Dentum, que ficava no Palácio Royal, a Galeria d'Orléans. Ele não sabia que naquele dia estava lançando para a humanidade a metodologia religiosa que vai unir o coração dos homens, que vai fazer cumprir a profecia de Jesus, que diz que um dia seremos um só rebanho e teremos um único pastor. Não sabia, mas ele lança o livro, e fato é que o livro, está ali a primeira imagem dele, a primeira edição dele, e Allan Kardec apresenta para o mundo uma doutrina em 1857, 18 de abril, que provocou de tal forma uma revolução em Paris, que em 1858 ele precisou criar um jornal, criar um periódico chamado Revista Espírita, onde havia um grande número de seguidores, e ele, alguém inspirado pelo mundo maior, alguém antenado, ele precisava manter unidos. E ele então trabalha uma revista, começou em 58, em janeiro, quando chega em abril, ele funda a primeira casa espírita. Meus irmãos, para fundar uma casa espírita, 1 ano de espiritismo, era porque haviam adeptos, senão não teria necessidade de um espaço. E o Espiritismo ia avançando. E agora ele lança a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que tinha como mentor, como guia maior, o Espírito São Luís de Gonzaga, São Luís do Bom Rei, o São Luís e rei da França. E agora, seguindo o raciocínio, os tempos vai passando. Em 1859, portanto, 2 anos depois, ele vai lançar um livro chamado Que é o Espiritismo. Eu não sei se você conhece o livro. Esse livro não está nas obras básicas. É um livro que Kardec escreve, claro, orientado pelo mundo espiritual, porque ele queria fazer um resumo do Livro dos Espíritos. Imagina, você não tem controle. Os livros vendiam, Livro dos Espíritos, e as pessoas não tinham interpretações únicas. E Allan Kardec, então, para manter coeso o conhecimento, ele escreve um livro de próprio punho. Se você lê esse livro, é interessante lê-lo, porque ele é um resumo da obra, o Livro dos Espíritos, e a gente aprende bastante mantendo em dia essa leitura. Então, seguindo o raciocínio, em 1860, portanto, 3 anos depois, em 17 de março, Allan Kardec lança a 2ª edição do Livro dos Espíritos, a edição completa, a que nós temos hoje, que você vai comprar pela fortuna de R$35. R$35, um livro que pode mudar a sua história, que pode explicar todas as questões que você precisa saber. Especialmente, quem é você? De onde você vem? Para onde você vai? E por que as dificuldades? Por que a dor? Meus irmãos, tem que ter explicação. Por que uma criança nasce saudável e a outra não? Por que um jovem morre? Por que um idoso morre? Por que as pessoas têm limitações físicas? Tem que ter explicações. O Espiritismo traz. Eu vou dizer mais, meus irmãos, traz com racionalidade e com detalhe. Não sou vendedor, não,
mas que ninguém tem. Você pode questionar. Você tem o direito de questionar. Não acreditem em nada que eu estou dizendo. Investiguem. Busquem informação e você vai se convencer. O Espiritismo é uma doutrina capaz de trazer para a gente paz. Enfrentar o problema de cabeça erguida. Entender que não somos vítimas e que Deus só nos dá os problemas que podemos suportar. A fala de um santo católico na codificação de Kardec, Santo Agostinho, capítulo 14 do Evangelho item 9. Deus não dá prova superior às forças daquele que a pede. Deus só dá as que podem ser cumpridas. Veja, meus irmãos, guarde a sequência de ideias. Você é um espírito mortal, passando pela vida física por um momento, estagiando na matéria, para desenvolver sentimentos, para aperfeiçoar, para aprender a amar, e que os resultados da sua vida futura dependerão das escolhas que você fizer agora, e que Deus ensina a seus filhos, permitindo que eles colham as sementes que semearam, muitas delas dolorosas, muitas delas espinhos, só que não é castigo, é corrigenda, e Deus permite que seus filhos aprendam dentro do seu grau de possibilidade. Há uma dimensão aonde Deus só dá a prova que eu preciso passar. Dizendo isso e avançando, em 1860 ainda, Allan Kardec vai escrever, vai fazer umas viagens ao redor da França. Ali o Espiritismo já havia expandido para várias cidades da França, e eu peguei esse livro chamado Viagem Espírita de 1862 e outras viagens de Allan Kardec. Esse livro é escrito em 67 e ele conta as 5 viagens que ele faz, rapidamente, só para concluirmos uma questão, e tem um mapa da viagem. Então, a primeira viagem que ele fez em 1860 atingia 4 cidades. Em 1861, a viagem também tinha 4 cidades, mas cidades diferentes. Em 1871, ainda, quando aconteceu aquele chamado Alto de Fé de Barcelona, contei isso aqui no seminário, vou repetir, Allan Kardec havia enviado um carregamento de livros dos espíritos e também dos médiuns para um amigo em Barcelona. Esse carregamento foi interceptado pela igreja, o bispo de Barcelona mandou fazer um auto em praça pública e queimou os livros. Allan Kardec queria tomar medidas judiciais, mas foi recomendado para ele que deixasse para lá, porque aquele episódio serviu como uma imensa propaganda do espiritismo. Porque as pessoas gostam do proibido, né? E eles começaram a pensar, por que eu não posso ler esse livro? E começaram a querer encontrar o livro. E começaria ali uma venda clandestina do livro dos espíritos. Até narrei aqui no seminário uma espécie de código imaginário. Não sei qual era o código, mas lá no seminário eu falei, imagina que você queria comprar um livro e sabia que uma certa sapataria vendia, mas tinha um código. Então você chegava e pedia para o vendedor, eu queria um sapato vermelho, número 45. Ah, você quer um sapato vermelho 45? Vinha uma caixinha, que dentro não tinha sapato, tinha um livro dos espíritos. O que fez com que o espiritismo chegasse, meus irmãos, à Espanha. Então vejam, em 61, nós temos 4 anos do espiritismo, já estava na Espanha, já estava na França. Se você voltar para 62, a viagem lá, muitas cidades englobaram 21 cidades. 5 anos do espiritismo? Mas por que crescia tanto? Porque explicava com lógica e permitia que as pessoas questionassem. E aquele que questiona, ele porque ele quer aprender. E ele percebia, meus irmãos, eu duvido, vai ver o pessoal pela internet, você que está aqui com a gente, investiga. Eu não quero que você acredite, quero que você investigue. Porque se você investigar com a mente aberta, você vai encontrar respostas que podem mudar o rumo da sua vida. Mas, enfim, em 64, a 4ª viagem, ele só vai a 3 cidades, mas 2 estavam na Bélgica. Então, o Espiritismo, em 64, está na Bélgica, na Espanha, em toda a França, e havia chegado na África.
A gente não colocou a África porque a África era colônia francesa naqueles dias, fazia parte da França, mas já havia chegado lá. Em 67, então, na última viagem, ele também vai a 3 cidades, mas o fato é que agora o Espiritismo está em 3 países, digamos 4, com uma razão de ser, porque ele iria expandir a novas fronteiras. Chegaria no Brasil em 1875, com o trabalho feito por Dr. Bezerra de Menezes. Chegaria um pouco antes, mas enfim, detalhes à parte, está aí os países que o Espiritismo já havia englobado, e agora a gente vai ver. Eu trouxe só para curiosidade, Allan Kardec colocou na Revista Espírita de março, abril e maio, os balancetes de 63, então havia um caixa, havia contribuições das casas para uma sede em Paris, que geria, como Deus, bom, tomava conta dos recursos, né? Geria os recursos. E aí o balancete, eu não vou ler porque o tempo não permite, mas você vai pegando casas e mais casas, várias sociedades espíritas, em Orleans, em Provence, em várias cidades, até a gente vai encontrar na Espanha, que contribuíram também, e a gente vai perceber, meus irmãos, que estavam ali 23 grupos inseridos na lista dos contribuintes. Era o ano em que o Espiritismo teria se firmado, se sedimentado, porque as pessoas entenderam o Espiritismo. Se você entender, também vai aderir. Não estou querendo convencer você, não. O Espiritismo não precisa convencer ninguém a nada. Ele é autoconvincente, meus irmãos. E na Revista Espírita de dezembro de 58, primeiro ano da revista, Allan Kardec incluiu um artigo chamado O Incrível, o Maravilhoso Sobrenatural. Maravilhoso Sobrenatural. E ele cita dos críticos que surgiram contra o Espiritismo. Até porque estava abalando, perdendo membros de igreja, enfim. E aí ele vai citar que os críticos se dividiam em 2 grupos. Os levianos e os sérios. O leviano, aquele que criticava sem conhecimento. E quem eram os sérios? Compravam o Livro dos Espíritos. Estudavam para encontrar ali alguma coisa para criticar com substância. E Kardec vai dizer que desses homens, de 2 coisas, uma acontecia. Ou paravam de criticar, ou viravam espíritas. Investiga. É seu direito investigar. Vai buscar informação. Compra o livro. R$35, não sei aqui em Caratinga, mas na minha cidade de Vila Velha, R$35 é meia pizza. Meia pizza, lá em Vila Velha. Então, eu, no sábado que vem, esse já não dá mais tempo, não come a pizza. Faz um rodízio de miojo. Aqui tem miojo? Bom. E compra 2 livros dos Espíritos, um para você e um para dar para o seu melhor amigo. Dê para o seu melhor amigo, mas ele é Espírito, dê o livro para ele. Para dar a oportunidade dele conhecer uma doutrina que esclarece tudo. Esse cara é exagerado. Não sou exagerado. Eu estou falando a realidade. E você pode conferir. Mas, enfim, seguindo o raciocínio, agora da França, da Bélgica e da Espanha, a gente iria ganhar o mundo. Em 1853 ele chegou no Brasil. Lá foi mencionado na revista Cearense, citamos aqui, o episódio das mesas girantes aconteceu também no Brasil. E aí a gente vai ver que em 65, Allan Kardec inclui na Revista Espírita um artigo no mês de novembro, que ele intitula O Espiritismo no Brasil, 65. Veja que a gente está agora, saiu da França, não tinham passado 10 anos, 8 anos, e não tinha internet. Como é que chegou aqui, meus irmãos? Porque tinha sentido, tinha racionalidade, tinha lógica. E aí chegou no Brasil. O Brasil, a primeira organização espírita brasileira foi o Grupo Familiar do Espiritismo, fundado em 1865 por Tércio de Menezes, em Salvador, José Olímpio Tércio de Menezes, na Bahia. Em 74 ele funda de novo, nesse ano também, em Salvador, com a continuação do Grupo Familiar do Espiritismo, fundou a Associação Espírita Brasileira. Eu estou falando de Brasil. Se você parar para pensar, foi mais. Foi expandindo.
Porque Jesus tinha um projeto que ia mudar o conceito da teologia no mundo, meus irmãos. Onde a grande verdade é que todos nós somos irmãos. Aqui será implantada, não vai demorar, e é claro que podemos acelerar com o nosso trabalho, a chamada era da fraternidade, onde nós vamos não só perceber que somos irmãos, porque já sabemos isso, mas vamos sentir que o diferente também é meu irmão. Mas, enfim, em 1875, entra no cenário Bezerra de Menezes, foi o seminário da tarde, ele se torna espírita, vai ser um grande trabalhador. Em 1910, no projeto, aparece Chico Xavier, que também vai contribuir profundamente e vai mostrar no primeiro livro, num livro que ele escreve por Humberto de Campos, primeiro livro escrito por Humberto de Campos, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, onde ele vai falar da missão espiritual do Brasil, que era receber o espiritismo, ciência e filosofia e transformar na vertente religiosa, para exportar para o mundo inteiro. Esse livro tem até um dado curioso. Humberto de Campos tinha morrido. Chico escreve por Humberto de Campos. O estilo literário, o mesmo. A ponto da família querer direitos autorais. Ganhou a ação. Processou a FEB e ganhou a ação. Só não ganhou dinheiro porque o morto não podia receber dinheiro, né? E a família não tinha direito autorais, o direito autorais do morto. Mas, enfim, provando que Humberto de Campos estava vivo, a inteligência, o espírito, escrevendo pelas mãos benditas de Chico Xavier. Mas, enfim, agora o Brasil começa a exportar e mandando para a Europa essa vertente religiosa que a gente vai lembrar. Comentamos aqui à tarde, na revista de dezembro de 63, Allan Kardec vai falar das 6 etapas do Espiritismo e vai incluir, dentre elas, a etapa religiosa. É essa etapa que Chico Xavier vem para dar seguimento e dar um corpo mais intenso. Por isso que ele escreveu, por isso essa etapa começou em 1864, com o lançamento do Evangelho segundo o Espiritismo, e ela vai se concretizar com Chico Xavier, formando o que nós hoje conhecemos como Espiritismo no Brasil. Se você for a Paris, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que funciona até hoje, você vai encontrar a vertente científica. Lá, se você for, souber um pouco do francês, você vai sair de lá abismado com as experiências. Você vai ver espíritos se comunicando. Mas lá não tem um lado religioso. Mas agora a gente está exportando para a Europa, exportando para a França, para a América, para a África, para a Ásia, para a Oceania, para a Austrália, para o Japão. O espiritismo, na nossa vertente, está em todo o mundo, por conta do trabalho do Conselho Espírita Internacional, mandando essa forma de espiritismo. Então você vai a Paris, você vai encontrar lá, pelo Conselho Espírita Francês, uma casa espírita que tem uma pessoa que abre, faz uma leitura, uma prece, uma oração, o pregador, o palestrante, igualzinho acontece aqui. Então nós estamos cumprindo com a missão. Então, se você parar para pensar nos dias atuais, observe, meus irmãos, o espiritismo no Brasil hoje, segundo o censo do IBGE, a gente tinha em 1991 um percentual de 1,12% dos brasileiros, porque conta também os ateus. Era um contingente legal, mas 10 anos depois, em 2000, a gente era 1,38%. Faz a conta aí. É mais de 20% de acréscimo. Vem crescendo. Quando foi em 2010, a gente era 2%. Dava, sabe quantos espíritas? 3.800.000 espíritas. Só que o último censo, agora de 2002, a gente teve uma surpresa desagradável. Diminuímos de 2% para 1,8%. Nós chegamos, mesmo assim, mantivemos o número de 3.800.000, próximo disso, porque a população cresceu, mas nós diminuímos em percentual. Será por quê, meus irmãos? O que aconteceu? Aqui cabe um alerta. Manuel Filomeno de Miranda, guarde o nome do livro, Amanhecer de uma Nova Era. O benfeitor espiritual, o Divaldo Franco,
inquestionável de Valdo Franco, lista 6 ferramentas que aqueles que não querem o progresso, que não querem que você saiba que Deus é bom, justo e te dá o que você precisa, não te dá o que você quer, não querem, vão tentar sabotar o trabalho do Espiritismo. E uma das ferramentas daquelas 6 seria nos dividir por questões frívolas. E, infelizmente, uma das ferramentas que usaram e que nós caímos na armadilha foi a política. Nós nos dividimos por questões políticas. Estamos à beira de uma nova eleição presidencial. Eles, os inimigos do Cristo, que não querem o progresso, vão tentar usar de novo essa ferramenta. E nós temos que ficar atentos, porque esse decréscimo talvez tenha sido por nossa própria invigilância. E eu assisti um seminário do companheiro chamado Rafael Siqueira, está na internet. Ele é da casa do Raul Teixeira, em Niterói, e ele disse num seminário que espírita não é de esquerda e nem é de direita. Espírita é do alto. Você pode ter sua convicção política, mas não pode ofender, agredir, ficar de mal com o companheiro de espírita porque ele pensa diferente. Foi o erro do passado, que pode ter interferido. Estou dizendo pode por quê? Porque tem um instituto americano, e isso é um alerta que a gente tem que pensar, um instituto americano que tem interesses financeiros. Então eles querem saber qual é um relatório sobre religiões no Brasil. E naquele relatório americano, nós somos 3%. Não estou questionando o censo, não, mas podemos questionar. Por exemplo, eu tenho feito essa palestra em vários lugares. Vou perguntar aqui. Quem de nós aqui na sala respondeu o censo? Ninguém? 1, 2, 3. E os outros não são espíritas? Então nós, pelo menos, ficamos fora, né? Do censo. Então está tudo certo. Não preocupe com números. Preocupe com o alerta. Não vamos deixar que a missão que o Cristo nos deu de transformar o mundo no mundo da fraternidade seja afetada por questões de poder temporário que passam. Meus irmãos, só para ilustrar, no século IV, Roma com as suas águias, era tido como invencível. A previsão era que Roma nunca acabasse, de tanto poder bélico que tinha. Meus irmãos, cadê Roma? Você gasta uma fortuna comprando passagem aérea em euro e vai para Roma para visitar, sabe o quê? Ruínas. O Império Romano, indestrutível, caiu. O poder temporário muda de mãos, passa. Não deixe que essas ações do agora interfiram a sua história com o companheiro. Tem companheiro que não está falando com o outro desde 2022 por conta de questões políticas. Não é mais para a gente fazer isso. A maturidade convida que a gente ponha em primeiro lugar a missão espírita que abraçamos de exportar o espiritismo para o mundo inteiro. Mas ainda somos 6.630.000 espíritas hoje no Brasil, 15 mil casos espíritas funcionando. 15 mil. Eu comentei no seminário que eram 5 mil com o nome de Bezerra de Menezes. Fui verificar no YouTube, no IA, eu cometi um equívoco. Não são 5 mil. Na verdade, eu não sei nem de onde eu tirei esse número, estou corrigindo aqui. Porque lá ele disse que não dá para conferir. Mas, enfim, vamos acreditar na IA, né? Então, o espiritismo nos dias atuais no mundo. Hoje nós estamos em 55 países, somos 740 grupos. Estou falando grupos oficiais, registrados. Mas se nós somarmos grupos que não são oficiais e que funcionam também, a gente seria 1.800 grupos em 55 países. E vou dizer mais, e expandindo. Sabe por quê, meus irmãos? Porque não importa a nacionalidade. Quando Deus nos criou, quando na analogia de Moisés, na figura de Moisés, fez um boneco de barro e soprou nas suas narinas o Espírito.
Então o espírito mortal, ele tem um grande anseio, voltar para Deus. Porque ele veio de Deus, ele quer voltar para Deus. O salmista dizia, Salmo 42:2, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Até quando, Senhor, ficarei afastado da tua face? Querido e querida, ouve. O que você mais precisa é ficar perto de Deus. E o Espírito sabe disso. E ele está nessa busca em qualquer lugar do planeta, em qualquer nacionalidade. E ele encontra uma doutrina que lhe dá o caminho de resgatar e voltar para Deus. Mas, enfim, o Espiritismo, então, lá em 1860, Allan Kardec fez uma pergunta, na 798, onde ele tinha uma preocupação. Rapidamente, meus irmãos, Allan Kardec via, em 1860, esse cenário. França, Bélgica, Espanha, só que ele tinha uma preocupação. Qual foi a preocupação? Os primeiros adeptos eram os intelectuais, eram os cultos, os ricos. E Allan Kardec ficou pensando, meu Deus, o que vai ser o Espiritismo no futuro? Quando ele pôde perguntar, lá no livro do Espírito, na parte final, ele perguntou, o que vai ser o Espiritismo no futuro? Vai ficar restrito a um grupo de pessoas? Resposta consoladora. Certamente que se tornará crença geral e marcará nova era na história da humanidade. Crença geral, meus irmãos. Tem uma tradução da Ide e da Petit também, que fala que é crença popular. Então haverá um dia que todo mundo saberá que Deus não castiga, que o inferno foi inventado pelo homem, pelos teólogos, nós lá atrás, no século IV, os originais bíblicos, nem poder do Vaticano, não tem inferno até o século IV, não tem, está guardado no Vaticano. Inserimos depois, para manipular as massas pelo medo. Um dia os homens vão saber disso, que podem, em qualquer momento da sua história, decidir mudarem, melhorarem-se. Direito que Deus nos deu. Mas, enfim, meus irmãos, Emmanuel, então, no capítulo 40 do livro Estude Viva, ele vai falar, o título do capítulo é Socorro Oportuno. Ele vai dizer que recordemos que o Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade. A caridade é a sua própria divulgação. Nós, como trabalhadores espíritas, temos que divulgar isso. Não é ser proselitista, não é incomodar as pessoas. Quando eu era evangélico, eu ouvia, prega a tempo e fora de tempo. A gente incomodava. Não, aqui você aproveita a oportunidade. Tem um amigo que passou pelo luto, que está com depressão, que sente seus receios, conversa com ele. Traz ele para a reunião pública doutrinária, para ele ouvir do Espiritismo. Mas, enfim, seguindo a ideia, por isso que o Cristo teria dito, falando em previsão de fim de um ciclo, capítulo 24, Mateus, Sermão da Montanha, sermão profético, item 14. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho de todas as nações, então virá o fim. Não o fim do planeta como nós interpretamos no passado, mas o fim do ciclo de provas e expiações, para adentrarmos no mundo regenerado. Então esse evangelho tem que ser pregado. Como é que faríamos isso? O mundo espiritual deu um jeito, trouxe uma pandemia e fez a gente descobrir a ferramenta da internet. Hoje nós não sabemos quem vai assistir essa palestra, está ao vivo ou está só gravando? Está gravando. Está gravando. E, se fosse ao vivo, quando for ao vivo, quem que vai ouvir essa palestra? Pode estar lá, em outro canto qualquer do país ou do mundo. E o evangelho do reino seria pregado por toda criatura, possibilitando o fim. Então, para a gente poder falar em fim, começar a terminar, o Espiritismo, na conclusão, item 5, Allan Kardec diz assim: os que dizem que as crenças espíritas ameaçam invadir o mundo. Meu irmão, 1860, volta lá. As pessoas dizendo, vai invadir o mundo esse negócio. Proclamam ipso facto a força do Espiritismo, porque jamais poderia tornar-se universal uma ideia sem fundamento e destituída de lógica. Não podia. Assim o Espiritismo se implanta por toda parte. E principalmente nas classes cultas, recruta adeptos, como todos facilmente reconhecerão, é que tem um fundo de verdade. Por meio do Espiritismo, a humanidade tem que entrar numa nova fase, a do progresso moral, que lhe é consequência inevitável.
Não mais, pois, vos espanteis da rapidez que as ideias espíritas se propagam. A causa dessa celeridade reside na satisfação que traz a todos que as aprofundam e que nelas vê alguma coisa mais do que fútil passatempo. E aí diz assim: o Espiritismo progrediu principalmente depois que foi sendo bem compreendido na sua essência íntima, depois que lhe perceberam o alcance, porque tange a corda mais sensível do homem. Vou dizer qual é a corda, mas antes disso, o Espiritismo compreendido, que fez lembrar, onde ele vai dizer que o Espiritismo bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, leva os resultados que caracterizam o verdadeiro espírita como cristão verdadeiro, pois que um é o mesmo que o outro. Espiritismo entendido, compreendido, tem que estudar, tem que comprar o livro, tem que frequentar a casa, participar dos estudos. Agora, bem sentido é uma questão minha. Sou eu que faço comigo mesmo. Será que eu estou sentindo o Espiritismo? Porque ele tange a corda mais importante. Qual é a corda? A da felicidade, a sua felicidade mesmo nesse mundo. Aí a causa da sua propagação, o segredo da força que o fará triunfar, enquanto a sua influência não atinge as massas, ele vai felicitando os que o compreendem. Nós hoje somos pessoas mais felizes do que fomos ontem, no passado. Sabe por quê, meus irmãos? Porque eu tinha uma preocupação imensa quando meus pais morressem. Eu venho de um mundo evangélico, eu queria que todo mundo se salvasse, e eles não queriam se salvar. E depois isso passou, eu entendi que eles não morreram. Eles estão vivos do outro lado da vida, seguindo as suas histórias. Isso, meus irmãos, traz uma paz. E quando eu achava que meu irmão tinha ido para o inferno, e não foi, e pode ser socorrido, sabe? Mensagens espíritas que dão a gente felicidades profundas. Então, Gabriel Delany, para fechar, no fenômeno espírita, Gabriel Delany, contemporâneo de Kardec, vai conceituar o Espiritismo no seu prefácio, dizendo assim: o Espiritismo é uma ciência cujo fim é a demonstração experimental da existência da alma e de sua imortalidade por meio de comunicações com aqueles aos quais impropriamente têm sido chamados mortos. Aquela frase, nunca ninguém voltou para dizer, mentira, meus irmãos, voltam todo dia para dizer que a vida que vivem do outro lado foi fruto das escolhas que fizeram. Quantos deles vêm de mediúnica desequilibrados porque querem vingança? Para mostrar para a gente que se hoje eu quiser vingança, eu preciso me preparar para vir desequilibrado. Porque é assim que é. Mas quando eu amo, eu faço bem, eu quero a caridade, eu conquisto paz, equilíbrio, serenidade e harmonia interior. Então, a prova de que a alma existe e que somos imortais é fruto do trabalho de Kardec. Ele não é espiritismo, kardecismo. Mas a gente tem que agradecer a Kardec, agradecer o codificador. Porque, meus irmãos, ele tinha família, tinha esposa, tinha uma escola. Ele trabalhava como todos nós trabalhamos. Mas de noite, sob luz de vela, de lampião, não tinha computador para copiar e colar, não. Não tinha Ctrl+C, Ctrl+V, não. Era na pena, tinta, pena, para deixar para a gente um material preciosíssimo, que mostra a nossa realidade espiritual e que nos convida a pensar nela, e que nos convida a tentar, de alguma maneira, nos empenharmos um pouco mais para dar valor àquilo que realmente tem valor. Porque patrimônio material, eles vão ficar. Alguém conhece, já viu um caixão com gaveta, com cofre? Não tem, né? Não tem. A gente não leva nem documento no bolso, não precisa, não vai ter blitz. Tudo que é material fica. Mas o que nós construímos de valores morais, a gente vai levar para a eternidade. Eu peço a Deus que aproveite desse momento para convencer-nos a fazermos as escolhas mais importantes da nossa vida. Tentar, pelo menos, pensar em investigar o Espiritismo. Então, que Kardec escute o nosso agradecimento, que Jesus escute o nosso agradecimento
E que esse Deus Pai, todo amoroso, bom, justo, escute o agradecimento. Porque nós podemos sair daqui e fazer uma escolha diferente e mudar o rumo da nossa história. Deus abençoe a todos nós com muita paz, devolver a palavra dirigente para dar seguimento aos trabalhos.